Olá! Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente começar a nossa aula, a tia pede para vocês ir rapidamente pegar o livro de vocês de história, certo? E acompanhar a aula da gente. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje de história, a tia vai dar 3 dicas de estudo para vocês. Que vocês sempre vão para um lugar calmo, arejado, ventilado, silencioso e bem iluminado, para que você possa se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, sua borracha, seu apontador, seu material escolar e seu material didático, que é o nosso livro de história e seu caderno. Nós vamos falar hoje sobre o domínio espanhol. A gente viu a invasão dos franceses, não foi a aula passada? A primeira e a segunda. Agora nós vamos falar sobre o domínio espanhol aqui no Brasil. Em 1557, Dom João III morreu. Seu neto, que era ainda menino, era o sucessor ao trono, mas até que alcançasse a maioridade, foi substituído por Dom Rezende. Depois de 10 anos, o governo de Portugal, Dom Sebastião morreu na luta contra os mouros. Por causa da falta de um descendente direto com o rei, a coroa voltou às mãos do cardeal Dom Henrique, que era o tio-avô de Dom Sebastião, e que foi um dos regentes dele. Quando ele morreu, no ano de 1580, Filipe II, rei da Espanha, acabou invadindo Portugal com suas tropas e assumiu o trono, propiciando a união entre Espanha e Portugal, dando início à União Ibérica. Foi a partir do momento que o Filipe II, rei da Espanha, quando o avô morreu, que ele assumiu, ele acabou invadindo Portugal com as suas tropas e assumiu o trono. E aí fez a união da Espanha com Portugal, que essa união se chamou Ibérica. A Espanha começou a dominar Portugal. Felipe II assumiu as promessas de preservar a autonomia relativa de Portugal e ele passou, a partir daí, a manter suas colônias e submetê-la à Espanha a garantir uma colônia portuguesa na América. Poucas mudanças políticas significativas. Mas os espanhóis acabou abolindo as determinações do Tratado de Tordesilhas. O que era o Tratado de Tordesilhas, tia? Era um acordo entre Portugal e Espanha. Foi um acordo que eles dois fizeram para que ambos tivessem lucro com as terras brasileiras, favorecendo assim o avanço dos colonos portugueses em direção ao interior, permitindo a expansão do território, estimulando principalmente a busca de metais preciosos. O envolvimento da Espanha em diversos conflitos se deu quando eles colocou a se tornar inimigo contra a colônia portuguesa. França, Inglaterra e os Países Baixos realizaram diversas invasões. Lembra que a tia falou sobre a invasão francesa? Não foi só a França, Inglaterra e outros países como Rússia, eles todos começaram a invadir as colônias portuguesas. E isso acabou a enfraquecer a economia, porque como Portugal, ele era o único que tinha lucro sobre tudo, e quando começaram a invadir, ele começou a perder esse lucro. Teve início um momento a fim de restaurar a autonomia, que só se libertava do domínio espanhol em 1640. Quando o Duque de Bragança foi coroado, o rei de Portugal passou a ser conhecido como Dom João IV. As invasões holandesas no Brasil ocorreram quando os holandeses ocuparam territórios no Nordeste brasileiro no século XVII. Essa invasão está diretamente relacionada com as questões diplomáticas envolvendo Portugal e Espanha e a própria Holanda naquele período. O que foi que ocorreu? Os holandeses eles procuraram construir sua própria colônia aqui na América
ao se apropriar de algumas terras e de alguma das principais praças produtoras de açúcar, o da América Portuguesa. Então, ele começou a construir a sua própria colônia, eles se apropriaram de uma área que era produtora de açúcar e lá, que era de Portugal, ele se apropriou e começou ali formar o seu povoado, a marcar seu território. Os holandeses permaneceram no Brasil de 1630 a 1654. Ele permaneceu aqui no Brasil durante 24 anos. E sua presença aqui ficou profundamente marcada pela administração de Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau era um militar alemão enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para conhecer a colônia holandesa. A expulsão dos holandeses aconteceu por meio da mobilização popular contra os holandeses, motivado pela Guerra de Restauração, que teve início em 1640. O que é essa Guerra de Restauração? Portugal ele tentou restaurar, anunciou uma guerra para restaurar o seu poder que estava enfraquecido. Por que os holandeses invadiram o Brasil? Os franceses, qual era o objetivo dos franceses invadir o Brasil? Construir sua própria colônia e participar dos lucros. E qual era dos holandeses, tia? A invasão do Nordeste brasileiro pelos holandeses resultou diretamente das relações diplomáticas entre Portugal, Espanha e Holanda no fim do século XVI. Até 1580, a Holanda tinha um envolvimento direto com o negócio do açúcar produzido no Brasil, pois foram eles que financiaram o desenvolvimento do negócio aqui e eles também participavam do refino e da comercialização do açúcar na Europa. Então, automaticamente, a Holanda ela tinha envolvimento direto no negócio do açúcar e os portugueses e espanhóis não queriam mais que ele tivesse esse envolvimento, essa participação. Por quê? Porque ele também estava dividindo o lucro com mais outro país. Aí é o Maurício de Nassau. A atividade açucareira rendeu bastante lucro para Portugal e Holanda. No entanto, essa situação sofreu profundas modificações com a crise das dinastias de Avins, em Portugal. No fim do século XVI, essa crise de sucessão deflagrou-se quando Dom Henrique, rei de Portugal, morreu e não deixou herdeiros diretos. Assim, o que foi que ocorreu? A disputa resultou na coroação de Filipe II na Espanha, como rei de Portugal. Com o desdobramento, as coroas de Espanha e Portugal foram unificadas sob o domínio do mesmo rei. Então, Portugal e Espanha passou a ser um único país. Eles se unificaram, eles se uniram, passou a ser chamada de União Ibérica. E representava naturalmente umas mudanças dramáticas. Aconteceriam relações diplomáticas entre Holanda e Portugal, pois a Holanda estava em guerra contra a Espanha desde 1568. Essa guerra entre a Espanha e a Holanda tinha relação com a luta dos holandeses por sua independência. Então, a Holanda ela queria ser independente dos países da Espanha, tanto da Espanha como do Portugal. Por que a tia está falando só em Espanha? Porque eles se unificaram. Até 1581, a Holanda estava sob o domínio de Habsburgos, a dinastia que reinava na Espanha. Por conta desse contexto, os inimigos da Espanha tornavam-se inimigos de Portugal, já que os dois países passaram a ser governados pelo mesmo rei. Os holandeses acabaram sendo excluídos do negócio do açúcar. Foi aí que eles começaram a saquear os portos portugueses. Foi quando eles deixaram de participar dos negócios, quando eles foram excluídos do processo, porque eles estavam unidos juntos com a Holanda, junto com a Espanha e Portugal. Eles diretamente ele participava
do negócio do açúcar, da refinação, dos canaviais, e de repente ele foi excluído. Então, a partir dessa exclusão, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a saquear os portos portugueses no continente africano. Em 1603, eles atacaram a cidade de Salvador, na Bahia, mas o ataque dos holandeses também fracassou. Depois disso, os holandeses permaneceram intrégulos com os espanhóis até 1621. Depois dessa derrota, que eles foram saquear os portos portugueses lá na cidade de Salvador, como eles não tiveram bom êxito, eles deram uma trégua com os espanhóis, eles descansaram. A invasão, aí quando eles descansaram, eles estavam fazendo uma estratégia de como invadir novamente. Como foi que eles fizeram? Eles deram uma trégua da Holanda com a Espanha, encerrou-se em 1621, no mesmo ano que a Companhia das Índias Ocidentais foi fundada. Esse acontecimento fizeram com que as guerras fossem retomadas. A sigla da companhia dos holandeses é AWC. Tinha como objetivo de tomar o controle dos locais produtores de açúcar. Por que a Holanda queria ter esse controle? Porque elas que dominavam. E de repente Portugal e Espanha tiraram ela desse domínio. Eles se excluíram. Então o objetivo dela nessa invasão era tomar novamente o controle da produção do açúcar e dos postos dos comércios de escravos. O que é que eles queriam? Como eles que comandavam, como eles que ajeitavam tudo, e quando eles foram excluídos, então eles sentiram a necessidade de saquearem. E o objetivo principal dessa invasão pelo Nordeste era tomar o controle novamente dos produtos açucareiros, que eles que dominavam, e dos postos do comércio de escravos. Em 1624, veio o primeiro grande ataque dos holandeses contra a capital do Brasil, que antigamente a capital do Brasil era Salvador. Eles conquistaram, após 24 horas de batalha, o domínio dos holandeses se concentrado no limite dessas cidades. A resistência dos colonos e dos portugueses não permitiu que os holandeses expandissem. Então, os portugueses eles não permitiram de maneira alguma que os holandeses expandissem a sua guerra, a sua invasão. Ficou só ali ele foi fracassado. Depois de um ano, a resistência portuguesa conseguiu expulsar os holandeses de Salvador. Isso foi possível, em grande parte, graças à chegada de aproximadamente 12 mil homens para lutar contra os holandeses. Então, o que foi que ocorreu? Os holandeses eles queriam expandir mais as terras. Então, Portugal mandou chamar mais homens para que os holandeses não conseguissem saquear outras capitais. Como era que eles faziam isso? Como a área litorânea é de muita expansão, os homens portugueses que estavam aqui, eles não tinham como vigiar toda essa expansão. Então, para que os holandeses não fizessem isso, para que eles fossem expulsos, que eles conseguissem ganhar essa guerra, ele teve que mandar trazer mais homens. Para se rever nossas aulas, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br, certo? Um grande beijo, até a próxima aula, meus amores.